Bom dia, turminhas! Tudo bem com vocês, sextos anos? Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana ainda vamos trabalhar adjetivo. Semana passada nós trabalhamos o que é um adjetivo. Lembram? É a palavra que vai modificar, né, o substantivo, dando o quê? Característica, qualidade ao substantivo. Vimos também a locução adjetiva, que é a expressão formada, né, por duas ou mais palavras que têm o valor de um adjetivo. Essa semana nós vamos trabalhar a classificação dos adjetivos. Assim como os substantivos, né, têm as suas classificações, os adjetivos também. Então vamos lá. O adjetivo, ele pode ser classificado em simples, que é aquele formado por apenas uma palavra. Por exemplo, casa confortável. Então, confortável é uma característica da casa. É um adjetivo simples. Por quê? Porque é formado por apenas uma palavra. Escola grande. Camiseta verde. Então, nós temos aqui o adjetivo verde e o adjetivo grande. São classificados como simples porque são formados por apenas uma palavra. Temos também o adjetivo composto, que é aquele formado por mais de uma palavra. Por exemplo, calça azul marinho. Então, azul marinho é uma característica da calça, é um adjetivo, mas ele é composto, por quê? Porque ele é formado por duas palavras. A mesma coisa, povo latino-americano. Olha o adjetivo latino-americano. Também é composto porque é formado por duas palavras. Camiseta verde escura. Também temos um adjetivo composto. Temos também um adjetivo primitivo, tá? Que são aqueles que não são derivados de outra palavra. Por exemplo, carro prata. Então, prata é um adjetivo primitivo. Por quê? Prata, esse adjetivo, ele se derivou de outra palavra? Não. É a mesma coisa aqui. Atleta forte. Forte também, tá? Esse adjetivo, ele não se formou a partir de outra palavra. Produto novo. Criança bonita. Então, todos esses adjetivos destacados são primitivos, por quê? Porque não são derivados, ou seja, formados a partir de outra palavra. Diferente do adjetivo derivado, que ele se origina de outra palavra. Por exemplo, bolo saboroso. Saboroso, por que é derivado? Porque vem da palavra sabor. Mar azulado. Por que o adjetivo azulado ele é derivado? Porque ele vem, né, ele se formou a partir da palavra azul. Produto comercial. Comercial também é derivado, porque vem da palavra comércio. Então, é um adjetivo derivado. E o último é o adjetivo pátrio ou gentílico, que é aquele que vai fazer referência à nacionalidade ou o lugar de origem. Por exemplo, equipes africanas. Então, africanas por quê? Vem do quê? Da África, né? É o lugar aí de origem. Empresa amazonense. Garoto brasileiro. Então, todos esses adjetivos são classificados como pátrios ou gentílicos porque fazem referência à nacionalidade ou o lugar de origem, tá? Então, olha aqui, eu trouxe um exemplo. O substantivo short. Eu posso falar short verde. Então, verde é o que? Um adjetivo que pode ser classificado como simples, porque é formado por uma só palavra, e primitivo, porque ele não se formou a partir de nenhuma outra palavra. Quando eu falo short esverdeado, agora o adjetivo esverdeado, ele é derivado. Por quê? Porque esverdeado vem da palavra verde. Ele foi formado a partir de outra palavra. Short verde anil.
Porque o adjetivo verde anil, ele é classificado como composto? Porque ele é formado por mais de uma palavra, tá bom? Então, esse é o assunto dessa semana, a classificação dos adjetivos. Vamos aos exercícios, responder no caderno. Então, vamos lá. Questão 1, vocês vão sublinhar os adjetivos das frases. Então, vocês vão destacar, tá? Podem aí circular ou só passar um risco aí, destacar os adjetivos de todas as frases. 2, informe se o adjetivo destacado, ele é primitivo ou derivado. Então, olha aqui, o atleta nadador foi desclassificado. Nadador, esse adjetivo, ele é primitivo ou ele é derivado? Vocês vão classificar aqui, tá? Isso vocês vão fazer com os outros também. Terceira questão. Classifique os adjetivos em primitivo, derivado, simples ou composto. Eu fiz o primeiro aqui, ó. Mal educado. Mal educado, ele é um adjetivo composto. Por quê? Porque ele é formado por duas palavras. Pode ter adjetivo com mais de uma classificação? Ele pode ser simples e ele pode ser primitivo? Pode, tá? Então, ele pode ter mais de uma classificação. Quarta questão. Dê os adjetivos pátrios referentes aos lugares de origem. Então, eu fiz o primeiro. Brasil, brasileiro. E quem aqui nasce em Brasília é o quê? Então, vocês vão colocar em todos, tá? Quinta questão. Vocês vão ler esse trechinho abaixo e vocês estão vendo que nós temos 3 palavras destacadas: humores, lua e corações. Copie os adjetivos que estão qualificando esses substantivos destacados. Então, humores. Quais são as características do substantivo humores? Então, vocês vão aqui no texto e vão colocar quais são os adjetivos, tá? Que estão qualificando esse substantivo. A mesma coisa com lua e com corações, tá? Próxima questão. Vocês vão ler a tirinha e vão responder. Julieta diz ao menino maluquinho que cada pessoa a caracteriza de modo diferente. Que adjetivo a mãe emprega para caracterizar a filha? Então, qual é o adjetivo usado que ela conta aqui para o menino maluquinho que a mãe caracteriza ela? E qual é o adjetivo que ela usa aí, né? Que o pai usa para caracterizá-la? Então, vocês também vão falar aqui. Sétima questão. E você? Como você acha que é? Empregue 3 ou mais adjetivos para caracterizar-se. Então, vocês vão dar 3 características para vocês, tá bom? Então, essa é pessoal. Cada um vai colocar 3 ou mais características. Oitava questão. Vocês vão ler esse trechinho, extraído aí de um livro de memórias de Zélia Gattai, e vão responder. Na primeira frase, que adjetivos fazem referência a Dona Carolina? Então, qual que é a primeira frase? Vamos lá ao texto, ó. Tipo mignon, magra, Dona Carolina não era feia nem bonita, mas tinha certo encanto. Essa é a primeira frase. Então, na letra A está pedindo quais são os adjetivos que estão fazendo referência a Dona Carolina. Então, vocês vão copiar os adjetivos que estão caracterizando Dona Carolina. B, que adjetivo composto? O que é o adjetivo composto? Formado por 2 ou mais palavras. Então, vocês vão encontrar qual é o adjetivo composto aqui nesse texto, tá? Vão copiar e depois vão falar qual é o substantivo que ele está se referindo, tá bom? Que ele está caracterizando. Próxima, 9ª questão. Temos aqui, vocês vão classificar os adjetivos. 1, quando ele for pátrio, 2, quando ele for derivado e 3, quando ele for composto. Então, traiçoeiro é um adjetivo pátrio, derivado ou composto? Então, vocês vão numerar, tá bom? Pode ter mais que uma classificação? Pode.
Se tiver, você vai colocar os 2 números, tá bom? 10ª questão e última. Classifique as palavras destacadas em adjetivo, quando for uma característica, uma qualidade, ou substantivo, quando estiver fazendo referência aí ao nome, tá? Então, as palavras destacadas nas frases, vocês vão falar se elas estão sendo usadas como adjetivo ou substantivo. Tá bom, pessoal? Essas são as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, podem nos procurar, tá bom? Procure os meus sextos anos A, B e C. E os sextos anos da professora Marta também, tá? Podem procurá-la, que estamos à disposição. Boa semana, bons estudos e um beijão.